Hoje é a estreia de um quadro novo aqui no canal chamado Terapia Compartilhada. Pois é, neste quadro sempre vou trazer um convidado especial para conversar comigo sobre um determinado assunto. O formato desse vídeo é como se fosse uma live, então para quem gosta de vídeos longos, este quadro é um prato cheio para você. Ai, que delícia! Aproveitando o hype do Oscar, hoje nós vamos falar do filme Maestro de 2023, que está concorrendo em várias categorias do Oscar. É dirigido, roteirizado, produzido, atuado por Bradley Cooper. É um filme original da Netflix. E como se trata de um filme baseado na história e na carreira de Leonard Bernstein, um compositor de música clássica muito popular, muito bombado, eu trouxe um convidado que entende muito do assunto. O cara já fez trilha sonora de filmes, ele dá aula de música, ele realmente entende do assunto e principalmente de música clássica. Então é o convidado perfeito para o vídeo de hoje e para a estreia desse quadro. Então se você gosta de música e gosta de cinema e principalmente da junção desses dois, este vídeo aqui é perfeito para você. Então fica nele até o final que tá bem legal e bem completo. And you can't make music. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo, que será bem legal ter você conosco. Deixe seu like no início do vídeo, que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. E principalmente esse quadro novo, que deu muito trabalho para editar, para gravar, para montar o roteiro, enfim. Então deem muito like, compartilha mesmo. O longa conta a história real da vida e carreira do compositor, músico e pianista Leonard Bernstein, interpretado por Bradley Cooper, responsável pela composição da trilha sonora de musicais aclamados da Broadway, como por exemplo West Side Story. O filme também mostra a sua complexa relação com a atriz de TV e teatro Felicia Montealegre, que se iniciou quando os dois se conheceram em uma festa em 1946, até chegar ao seu casamento, que durou 25 anos e trouxe 3 filhos ao casal. Essa é a sinopse básica do filme e nesse vídeo nós vamos aprofundar nessa história, tanto na história do filme quanto na história real de Leonard Bernstein. E principalmente vamos entender se o que foi retratado no filme condiz com a realidade. Será que aquelas cenas do Bradley Cooper regendo e aquela coisa toda, será que aquilo é parecido com a realidade? Bom, quem vai explicar tudo isso pra gente é o nosso convidado especial de hoje. Então vamos dar as boas-vindas para André Zapalente, o nosso primeiro convidado do quadro Terapia Compartilhada. Olá, público do canal Videoterapia. Gabriel, muito obrigado pelo convite. Estou super animado para conversar desse cara que é incrível. Adoro, 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 adoro. Ah, que fofo. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. E a gente vai fazer uma terapia compartilhada hoje, tá? Então, assim, vamos aqui compartilhar um com o outro o que a gente achou desse filme e você vai falar principalmente da parte musical, né? Que é a parte que eu não entendo absolutamente nada. Você que é o cara da música, você que é o especialista aí da música e vai contar pra gente. E aí, André, o que você achou de Maestro? Você gostou do filme? Vamos direto ao assunto. Você gostou ou não gostou de Maestro? Bom, na lata, assim, não, eu gostei bastante do Ah, filme e principalmente eu vejo algumas questõezinhas que a gente vai discutindo, mas como o filme em si, pô, nada a criticar, nada diminuir do filme, não. Gostei bastante. eu também gostei. E eu estava muito preocupado porque recentemente nós tivemos o filme Tar, né, que a gente até assistiu, nós assistimos juntos. A gente comentou várias vezes sobre esse filme e eu fiquei um pouco decepcionado com Tar, né? Eu esperava Ah, eu gostei. mais. Você gostou, né? O André super gostou do filme. Eu fiquei assim com o pé atrás, eu esperava mais, né? Porque tava todo mundo falando da atuação da Kate Blanchett, que eu falei, nossa, eu acho que ela vai destruir, né? Que é uma puta atriz. Mas achei, não sei, o filme não me cativou. E só que lá, diferente desse filme, era baseado numa pessoa que não existe, né? Uma criação que foi feita, né? Uma personagem fictícia, que é a Lydia Tarr, que tem uma trajetória bem interessante dentro daquele filme, e muita gente acreditou que ela existia de verdade, né? Por conta da história do filme, que foi muito bem criada ali com o roteiro e tudo mais. Só que agora é uma pessoa real, né? Nesse filme que nós estamos falando de Maestro, é uma pessoa real. E o que você achou você que conhece o Leonard Bernstein, o que você achou do filme com o cara de verdade, assim, que você conhece dele? Bom, primeiro falar de quem que foi Leonard Bernstein, né? Tá, conta pra Ah, gente. um, maestro. Dois, pianista. Três, compositor. 1 milhão de coisas. Apresentador, educador. Foi professor Aham, convidado de Harvard. Tinha programa na TV. Vou falar daqui a pouco disso. Mas aham, uma pessoa hiper completa para mim. O que a música daquele momento estava precisando. A música clássica, erudita, de concerto, o que quiser. Se quiser dar uma chance para música erudita, pode chamar até de Robson por mim. tá. Mas o eu, para mim, é o que
a música daquele momento precisava. A gente vem num contexto, né, de os Estados Unidos não era tanta coisa assim antes de 1900, né? Uhum. Começa muito a subir de não só de riqueza, mas de protagonismo com o petróleo, a indústria, né? O Ford lá, 1900 e nadinha, depois o protagonismo nas guerras, né? Então tudo isso os Estados Unidos vai subindo, né? Vai entrando no plano. E na música não era diferente. Não existia Uhum. música nos Estados Unidos? Existia, com certeza. O... Mas a música erudita americana era uma coisa assim, um pouco aqui, um pouco ali. Veio Kurt Tá. Weill tentar fundar a ópera americana. Da onde que vem Kurt Weill? Da Alemanha. Da Uhum. Áustria, eu não sei. Mas não tinha americano ali para tentar fazer esse negócio. Nos anos 20 tinha, a gente teve o Gershwin, né, que começa assim, mas era uma coisa que estava assim, um pouco em todas as partes. Quem que tinha no começo dos 1900 o cargo, né, Hum. do Bernstein? O compositor austríaco Gustav Mahler, né? Quem substituiu Tá. Gustav Mahler quando ele morreu? Arturo Toscanini. Ou seja, nunca Toscanini italiano, aliás, ou nunca é um americano, né? E o filme começa com isso, né? Ele sendo chamado para substituir Bruno Walter, também austríaco, né? Foi amigo pessoal e semidiscípulo de Gustav Mahler, né? O que precisava de um americano ali para fazer isso, para juntar que a gente estava no contexto do modernismo e a música estava mudando toda e nos Estados Unidos surgia o jazz, principalmente, né, que no começo era terrivelmente visto. Se hoje a gente pensa em alguém muito chique tomando um martini e ouvindo um jazzinho, não, na época era a coisa mais baixa que existia, né? Aham. E que junte essas tradições e que bote o nome dos Estados Unidos nisso, né? Sim. Além disso, ele era muito legal. Gente, eu não tô falando porque eu tô aqui. Não, ele era legal para a época. Ele teve uma série de programas, 14 anos, não me falha a memória, na CBS, que é o Young People's Concerts, os concertos para os jovens, né? E ali ele fazia, mesmo para um público jovem, que se tornou um sucesso tão grande, aliás, que tinha pai que, quando o filho nascia, colocava na fila de espera. Então você Isso quando ele imagina, tava não. mais velho. E isso nos anos 60 já, ele estava com uns 40 e qualquer coisa anos. E aí você tem a Tá. pessoa de 40 e poucos anos ali, ah, tocando essa série Aham. e trazendo não só as coisas clássicas e a história da música e as coisas assim, mas um monte de assunto, mas inclusive colocando dentro de lá, tocando e cantando, Beatles, outras coisas de rock. Então você imagina que é a idade do pessoal lá que falava, esses pestinhas não sabem nada de música. Sim. E aí você levava a criança pra lá e tava lá o tio legal tocando Beatles, e ele realmente gostava, tá? Não era só cena, não. Tanto que até Aham. escreveu um prefácio acho que foi um compilado de partituras dos Beatles, assim, mas ele realmente era fã dos Beatles. Então ele era tipo o lado pop da música clássica? Com Talvez. certeza, foi a coisa mais pop por muito tempo que a gente teve disso, Aham. né? O que é bom porque aproxima o público, né? Com certeza. Foi muito importante em muitas frentes. Aham. Nunca ninguém na música clássica, não importa se é americano, europeu, não sei o que, foi tão filmado, tão gravado, apareceu tanto na televisão, apareceu no rádio, tudo. Ele era a figura que estava ali na frente. Ele era Taylor Swift da É o época da equivalente música a Taylor clássica. Swift, sim. Ele era Taylor Swift, beleza, tá. Isso resume bem. E você gostou do jeito que ele foi retratado no filme? Você acha que ficou fiel à figura do Burstyn que você acompanhou? Bom, visualmente tem um mega trabalho de maquiagem ali, né? Muito, muito. Dá quase para saber em que ponto da história tá contando as rugas no rosto do Bradley Cooper. Mas para mim, principalmente quando ele foi ficando mais velho, visualmente muito parecido. Para mim É, tanto que ficou no final do filme tem umas imagens, né, do verdadeiro Burstyn fazendo as coisinhas dele. E a gente vê, nossa, ficou bem parecido. O ficou. cabelo, o trabalho de maquiagem do filme é muito bom. É, E podia ter dado muito errado, né? Que a gente já viu dar errado demais no cinema quando tenta fazer essa caracterização de alguém que passou por aqui já. Pode dar muito ruim. A gente viu dá. isso aí num filme que a gente vai falar daqui a pouco. Não vamos dar spoiler. Sem spoiler.
sem spoiler, mas eu gostei muito do trabalho de maquiagem. Tem, claro, exageros, né? Atuação Tem, envolve claro. exageros, assim, mas me agradou muito a questão do Bradley Cooper ter ido não só saber imitar os movimentos, né? Principalmente naquela cena longa de Mahler, que Sim. ele imita, mas ele também está interpretando e ele foi atrás, ele teve a ajuda do maestro Yannick Nézet-Séguin, que, para mim, é um dos mais interessantes maestros de hoje em dia. Ele traz interpretações que são muito boas, muito competentes e frescas, assim, sabe? Às vezes eu ouço coisa Uhum. gravada por ele, eu falo, nossa, que delícia de ouvir. Então eu adoro o Yannick. E ele ficou assistindo lá ele regendo, teve o coach dele, né? Eles analisando cena, mostra, sai um vídeo de bastidores, né? Eles mostrando assim, né? Eles analisando a cena. E é efetivamente o Bernstein que está regendo, né? Aham. O Yannick disse isso, que é o último. Gravaram várias vezes, né? E ele fica gravando assim, então, uma só fazendo rá, outra só fazendo rá, mas o último take é corridão, e ele estava mesmo regendo, né? Isso o Não ator. vou. É, o Bradley Cooper. Tá. E Tá mesmo você, regendo. como entende dessa parte de reger e tal, tava da hora? Tava fiel mesmo? Se colocasse ele numa orquestra, ele ia conseguir fazer o negócio acontecer? Que essa é a minha E, dúvida. Se botar o cara lá no valendo, vamos ver, rola? olha, uma orquestra bem preparada, bem treinada, Ah, com a música. Eu acho que eles conseguiriam se virar com as é. indicações. Tem umas coisas que são um pouquinho exageradas, assim. É o que é cinema, É, né? Tem que ter um. é, Não, eu pondero por isso, né? Ele não tá numa competição Uhum, de regência. Ele tá num filme, né? Então ele tem que fazer aham. aquele negócio ali um pouco mais assim. Acho que um momento ou outro eles podem ter ficado um pouquinho mais confusos, assim, mas conhecendo bem a peça, eu acho que dá pro gasto. De acordo com o Ah, que Yannick, bom. eles tocaram regidos por ele nesse Isso é último take. legal. E eu acho, inclusive, eu estava até pensando nisso, quando. Eu acho que se eu fosse produzir um filme desse, atuar e fazer igual o Bradley Cooper fez, eu acho que uma boa estratégia de marketing para vender o filme seria ele fazer isso ao vivo, numa orquestra. Você imaginou o marketing desse Seria tipo? legal. Eu acho que eles perdem muito a chance disso acontecer. E o ator super tem disponibilidade para fazer algo do tipo. O Bradley Cooper, ele tocou lá no filme do Nasce uma Estrela, né? Ele sabe tocar Uhum. piano, as cenas que ele toca é ele mesmo, não é playback. Sim, poderia, mas eu acho melhor que fosse com uma peça mais fácil do que a Segunda Sinfonia de Mahler. É, Mahler não, é podia ser uma coisa simples, é. notoriamente difícil de reger. Não, com certeza, uma coisa mais simples, mas eu acho que isso ia trazer tanta visibilidade pro filme, Yeah. porque é como se fosse o teatro daquele ator, é real, é ao vivo. O Burton tem várias obras famosas, né? E na Sim. sinopse que eu trouxe aqui pro vídeo, fala muito do filme West Side Story, que aqui no Brasil veio como Amor Sublime Amor, né? A primeira versão, que foi adaptada para o cinema. Depois nós tivemos West Side Story do Steven Spielberg, que inclusive nós assistimos juntos no cinema, maravilhosa, gostei muito. Você achou que poderia ter mencionado mais sobre essa obra no filme? Porque eles falam bem pouquinho, né? De West Side Story. Olha, você assistiu há menos tempo do que eu, então me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eles mencionam quando ela está sendo entrevistada na TV, e ela fala, não, ele está Isso. trabalhando num tal de West Side Story. E, É, tem. plum, acabou. E depois toca um pedacinho que, aliás, muito bem colocado, que é a hora que ela dá uma olhada assim mais fulminante, e aí toca Ah, aquele parará, parará, né? E entra, tá. e aquilo pelos artigos, estudando na peça West Side Story, eles chamam, varia um pouquinho a nomenclatura, mas tema da discórdia, o motivo da discórdia, né? Entendi. Então, é algo que prenuncia um conflito, né? Que é a cena que ela vê ele dando de mãos dadas com outro personagem, não é? Isso. E Hum, aí dá um close nela, pararam, que é o tema sim. da discórdia, né? O responsável pela música foi muito feliz com essa Mandou bem, escolha. né? A Sim, referência. Isso é interessante, porque para quem não conhece, no meu caso, que sou leigo nessa parte, eu achei que foi impactante, porque dá aquela presença no rosto da atriz, dali daquela cena, mas você contando agora faz total sentido. É bem legal isso daí. E eles falam poucas vezes mesmo que é o West Side Story. Eu assisti o filme recentemente e eles falam duas vezes apenas.
que aparece pelo menos o nome West Side Story, sem essa a parte da música, né, que você comentou agora. Uhum. Eles falam na parte que ela está sendo entrevistada e está falando dos projetos dela e também conta um pouco dos projetos do marido. E depois ele tá dando a entrevista para um jornal, para um cara lá, e ele fala bem rápido assim, West Side Story, não sei o que, não sei o que. Acabou, não falam É. mais. E, assim, sem sombra de dúvida, é a peça mais importante dele, né? Originalmente para Broadway, ela vai para o cinema com a Natalie Wood, a Rita Sim, Moreno, né? E ganha o quê? 10 Oscars, não me falha a 10 memória. Oscars, né? É um dos filmes mais premiados de todos os tempos do Oscar. E um musical, né? Eles dão muito foco no On the Town, né? Que é o dos marinheiros lá do começo. Agora, com as escolhas musicais, ele passa por Mass, que é uma peça que daria para tirar muita coisa dela, porque é o Bernstein sendo tudo. Uhum. A- É uma missa, né? Missa, Tá. e ele passa desde. Começa com uma antífona esquisita lá, que. Aham. Um negócio assim, bem moderno, assim, que você fica meio, uau, o que que é isso? É, tem canções, né? Tem a Simple Song, que é uma canção de violão, né? Sing God a Simple Song. Desculpa, gente, pelo cantar. E ele chega, e tem pontos que são Broadway, ali, Broadway antiga, sabe aquele Aham. negócio? Então ela passa por tanta coisa, ela engloba tanta coisa que mostra o tamanho da versatilidade. Nem entrando na questão de West Side Story, que além de ter sido todo esse sucesso, é uma peça que é incrível e a composição é muito bacana. Ela junta esses elementos, assim, o tema da discórdia, né? É o parará, Uhum. que aí depois, quando aparece de outra maneira, tá de outra maneira. E quando a gente vem pro tema da Maria, né? É Maria, que são as mesmas notas, só que em outra ordem. E agora ele está resolvendo, Ah, assim, ele usa no América, eu não vou lembrar exatamente, mas acho que é cinco de bomba, tempo de bomba, coisa parecida assim, que é uma característica musical de Porto Rico mesmo, que é meio que um negócio para um jogar shade no outro. aham, tipo uma batalha do rap. É, a batalha do rap e da música latina Da música ali, né? latina. Tanto que é Não, isso que e eles fazem em América, né? Porque as meninas falam, eu gosto de estar sim. na América porque aqui eu tenho uma máquina de lavar, aqui eu tenho cartão de crédito. E aí vê os caras falando, aqui é uma Aham. porcaria. Inclusive, na versão do Spielberg, a música América é maravilhosa, assim, tipo, a versão ficou incrível e tem a atriz que ganhou o Oscar, né, por esse filme, a Ariana DeBose, que ganhou de coadjuvante, e é sensacional, é tipo isso que você falou, Sim. é a batalha do rap deles ali, né, do Sim. esqueminha deles. Colocam na trilha sonora também bastante o Chichester Psalms, que é uma peça difícil de dizer o nome, é uma peça linda, uma peça muito bacana dele. Eu não lembro Aham. se foi mencionado em algum ponto o Candide, que é a ópera Não dele, lembro, também não que sei. inclusive recomendo super que vocês pesquisem Glitter, do mesmo maneira, Glitter and Be Gay, né? Que é Tipo, gay, gay, brilhar e gay? ser alegre. Não, brilhar e ser alegre. Ah, tá, tá. Que Depois eu a coloco Ariana, nos comentários, você me passa depois pra eu colocar aqui eu fixado pro passo o link. povo. E é muito legal, uma ópera cômica, né? Hum, E é ela tendo um conflito assim, porque ela quer se fazer de como eu sou sofrida, honra, não sei o quê. E aí ela começa a aham. lembrar das joias dela. E ela começa, mas Ah, cadê eu já esse vi broche? esse é bom. Assim. Eu já vi isso, eu já E, mostrei esse daí, você já me mandou uma vez. eu não lembro de ter sido mencionado, posso estar errado, Candide. Eu acho que não, eu acho que não. Não, né? Então, várias Não. peças importantes deles não são mencionadas, mas eu acho que, como um todo, a obra aparece pouco. Eu Dá acho que o para. filme focou mais no drama, né, da relação dele com a esposa. E aqui o que eu queria perguntar é o seguinte, né, você que que já compôs trilha sonora e tal, que sabe mexer com partitura, essas coisas todas, que eu acho bem legal. Aqui a gente vê ele fazendo isso, né, o processo criativo Uhum. dele. E é desse jeito mesmo que funciona? Você pega a partitura daquele jeito, você desenha as coisinhas. Isso é fiel? É um processo ou é muito individual? Cada compositor tem o seu? É muito individual. De 20 anos para cá, mudou muito com o computador, né? Sim. O... Hoje, por exemplo, eu posso estar com o piano junto, posso estar, mas estou com o computador aberto, estou escrevendo lá, estou pedindo para ele tocar, porque eu até posso colocar nos instrumentos que eu quero. Então, eu quero que violino faça isso. Ele vai Aham. me tocar um violino fazendo isso.
Pode não ser a coisa mais fiel do mundo, mas ele me dá um excelente balanço, né? Quando você não tem isso, a música tem que estar toda na cabeça, né? Sim. Você vai tocando assim, você vai fazendo arranjos, mas, por exemplo, a orquestração da coisa tá total na cabeça, Aham. né? Então, sim, é o jeito que é principalmente um dos jeitos que se fazia, né? Indo escrevendo, não tinha jeito. Você pode tocar no piano e ir escrevendo assim, mas você tinha que escrever na munheca mesmo, né? E quando ele termina, ele abre todo aquele papel, assim, fala, terminei! É, quando é que tem uma cena, né, que ele fala que terminou ali, É um mess, né? nessa parte. É o Mess, E é, não deve ter sido que fácil, porque com vai certeza não. orquestra, vai atores, solistas, Uhum. vai uma banda de rock, tá? Pede lá uma banda de rock em cima do palco. Então são atores, solistas. Tem um coral como se fosse coral de ópera, né? Não aquele coral que fica paradinho ali no fundo, mas que Aham. eles são os fiéis, né? Os fiéis estão um pouco amargos, né? Porque chega aqui na igreja, sempre fala de Deus isso, Deus aquilo, e eu tô aqui pobre. Imagina o número de linhas, uma linha para cada Sim. coisa, né? Então ele, eu acho que realmente deve ter sido um pergaminho gigantesco. É, tanto que enquanto ele vai fazendo ali, né, a composição, ele tá cantando junto, né, ele tá fazendo uns barulhos junto, assim, eu acho que ele visualiza, né, escuta tudo isso e precisa passar tudo pra partitura, né. E como eu não conheço a vida, né, conheço algumas obras, assim, mas não sei nada da vida do cara, então pra mim foi uma experiência bacana, porque eu não precisei me apegar a nada, então eu não pensei assim, esqueceram de falar isso, esqueceram de falar daquilo. Que é uma coisa que talvez para você que conheça, de repente a sua experiência tenha sido um pouco diferente da minha, né? Porque você pode ter falado, opa, isso daqui, de acordo com a história, não foi assim. Já li, né, algum biógrafo que falou que não foi desse jeito. Você acha que teve alguma coisa muito gritante que atrapalhou sua experiência assistindo o filme? Uma coisa que eu acho é que quando você tem a base, você percebe que é uma guerra de enfoques no filme Sim. e que acaba não privilegiando a pessoa de ninguém. Privilegia aquele meio da relação, mas Uhum. não coloca a Felicia no que era uma atriz mega conhecida, mega respeitada, que ditava a moda, né? Os Aham. cabelos, os não sei o quê. Tem até um evento que ela convida eles, né? Mas eles convidam lá para um jantar chiquérrimo na casa deles, os Panteras Negras e gente da alta sociedade de Nova York para arrecadar dinheiro. E na época era, lá, né? Não era esquerdista de iPhone, mas eles cunharam no jornal na época Esquerda Champanhe, mais engajada com a questão, né? Eles foram muito próximos do movimento negro, né? Muito por ela que era muito convicta nessas questões sociais, né? E Nossa, não entrou nada acabou, disso no filme. Não teve nada relacionado a essas não, polêmicas. Acho que o filme foi para um lado. Eu acho que o filme ele foi para uma linha de não ter problema de é, cancelamento, preconceito racial, até mesmo a questão homoafetiva, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, sim, porque Burstyn é homossexual, né, gente? A produção do filme foi para um lado para evitar problemas. Né? A sim. família do cara deve ter falado: olha, tem assuntos que a gente não quer ver nesse filme. E a gente sabe que Hollywood é assim, né? O dinheiro fala mais alto, não dá para entrar em conflitos. Mas eu tinha inclusive lido que o Bradley Cooper conviveu bastante, né, com os filhos do Bernstein, tudo Uhum. isso. Então tem uma influência, tem uma questão de enfoque que talvez eles tenham direcionado um pouquinho, ou não tocou É. muito em assuntos que eles não queriam. É possível, Eu né? acho que foi para esse caminho. Mas só para encerrar mais a parte do Burstyn mesmo, como que foi mostrada a parte dele como maestro? Você acha que fez jus ao trabalho dele? Deu para mostrar a magnitude que ele foi? Para quem não conhece Burstyn, você acha que a pessoa que quando acaba fala, nossa, esse cara foi o cara mesmo, ele foi a diva pop daquele momento. Você acha que passa essa mensagem que ele foi o grande maestro? Então, justamente com a questão dos enfoques, né, a guerra de enfoques, eu acho que também a parte de perceber ele como o maestro que ele foi e tudo isso fica um pouquinho diminuída, né? No começo tem Uhum. aquele evento hiper importante, né, dele substituindo o Bruno Walter e sendo aclamado, né? Isso realmente aconteceu. Dá para Legal. achar, né, o recorte do jornal da época lá, 1940, lá vai pedrada, Ah, legal. que fala, tipo, esse jovem senhor Bernstein, de 25 anos e nascido, sei lá o quê.
encantou o público, sabe? Uma crítica extremamente elogiosa. Depois, ele rege umas coisinhas assim. Depois tem aquela cena longa dele regendo a segunda de Mahler, né? Que Uhum. aí eu vejo essa escolha. É lindo a gravação, né? Tem essa gravação mesmo. E E é ficou bem lindo. feita, né? No filme também É. ficou bem gravado. Eu sou hiper suspeito, porque Mahler é meu grande favorito da vida, então, Sim. para mim, claro, né? E eu entendo que eles escolheram essa cena para simbolizar, mas não dizer que, Uhum. o impacto dele como regente é tão grande que ele foi um dos grandes responsáveis por trazer Mahler à tona, né? Mahler dizia em vida que a minha obra será compreendida daqui a 50 anos depois da minha morte. E por muito tempo ela não foi dada atenção. Na época, Aham. era muito isso, muito aquilo. Estava surgindo um grande movimento antissemita e ele, compositor judeu, o pessoal ficava assim: ele é judeu, ele é moderno demais. Os modernos, ele não era moderno o suficiente. Aí Aham. depois, guerra, aquela depressão, não sei o quê, e de repente ele falando sobre ressurreição, que é a segunda sinfonia dele, né, por exemplo, parece muito mágico, parece muito não sei o quê, então demorou para o público pegar. E ele foi um dos grandes responsáveis. Então eu entendo que é por isso que eles escolheram a segunda sinfonia de Mahler para tocar naquele momento, né? Tá. Para representar a importância que ele teve. Ele não foi o único, né? O Bruno Walter também, que ele substituiu lá no primeiro concerto, foi muito importante para trazer, que foi amigo pessoal, né, de Mahler. Bernstein foi muitíssimo importante disso, né? E ele foi um fãzaço, né? Ele foi enterrado com uma partitura da Quinta Sinfonia de Mahler abraçada no peito, né? Não, eu podia ter falado isso no filme, porque não fica É, muito explícito essas ideias aí com o Mahler, né? chegou a dizer numa entrevista, I am Mahler, né? De Olha, tanto que podia ter ele botado isso se no filme. tanto que ele se identificava com isso. Então é por isso que eu acho. Eu não acho que tenha sido a performance mais significativa para ele. Que se eu fosse escolher um grande momento, assim como Bohemian Rhapsody faz com o Live Aid, né? Sim, né? O Eu, grande show ali, né? eu teria escolhido o concerto que ele faz da queda do Muro de Berlim, que no Hum. local, né? Depois em algumas outras versões, mas ele faz uma versão especial que ele substitui Freude, que é alegria, por Freiheit. Na nona sinfonia de Beethoven, né? Ele substitui por Freiheit, Gente, que é tem isso liberdade. gravado? Tem isso no Tem, YouTube? tem. Manda, manda, gente. Vou deixar tudo linkado, esses vídeos que o André tá falando. Eu vou colocar tudo aqui pra complementar aí essa É. pesquisa, que eu tô adorando. E depois tem a questão da Masterclass, né? Que é até uma questão que, para deixar um pouco para a parte da sexualidade, Tá, a gente vai falar disso daqui a mas, pouco. Vamos falar da sexualidade dele, que é babado também. mas ele mostra nessa Masterclass, né, que realmente ele fazia essas aulas. A Mary Alsop, que foi nossa regente querida da USESP até ano Hum. passado, ano retrasado, ela participou de aulas com o Bernstein. Tem até um vídeo muito legal dela novíssima, no, acho que 84, por aí, falando, mostrando ela tendo, né? Ela rege um pouco e ele vai lá. Eu só conheço esse vídeo dele fazendo. Eu sei que tem outros vários, né? Dessa Aham. Masterclass. Mas eu senti muita coisa de idêntico, assim, com o vídeo da Mary Alsop. Então acho que pode ter sido uma boa referência, né? Essa coisa dele segurar os ombros, né? Dar um abraço, falou, não, mas aqui você faz isso, não sei o quê. É, ele tem, né? Esse negocinho assim É, mesmo. e então ele realmente dava isso, que é o papel dele como educador. Mas eu acho que muitas vezes as coisas acabam jogadas assim para simbolizar, então ele Aham. investe numa simbologia e não exatamente em mostrar a relevância, né? Quando a gente fala de música clássica e desses compositores que ficaram marcados na história da música clássica, a gente sempre pensa em pessoas de muito tempo atrás. Então, assim, pessoas que a Sim, gente não tem registro dessas pessoas ao vivo, a gente não sabe nem como era a voz, né? Tem algumas suposições e algumas coisas de inteligência artificial, mas a gente não tem registro, como Beethoven, Mozart, o próprio não tem, é só a Mahler. imaginação. É só imaginação, não tem acesso a isso, não tem esses arquivos. Tanto que daí a Agora, você. loucura do Ah, Amadeus, né? Eles tiveram do que criar Amadeus. o Amadeus. Então tem aquela risada aí, já me perguntaram várias vezes, Mozart ria dessa maneira? Gente, não tem gravação. Sim! Ele morreu em Não tem como 1791. saber. Bernstein, nós temos os registros, nós temos vários vídeos. Então, ele é o último grande compositor de música clássica que nós tivemos? Não.
Não, porque passa Não, essa imagem, sabia? Isso é uma coisa que passa. Ou eu a tô louco? gente teve. É porque ela continua evoluindo, né? Ela Uhum, continua se reinventando, assim. Mas tanto ao mesmo tempo que ele, quanto depois, a gente tem nomes, né, da música clássica, né? certo. O, por exemplo, hoje a gente tem o Philip Glass, né? Que Tá. É que agora são outras plataformas que tá pegando é, também, né? é A gente vai pro cinema, isso. E entendi. mudou Então nós temos muito, o né? Hans Zimmer, nós temos Hans Zimmer, que eu sei que você não gosta, gente, ele odeia o Hans Zimmer. E eu já gosto. Então, tá, mas eu quero dizer John assim, de música Williams, John Williams, que, né, tá concorrendo ao Oscar esse ano, inclusive, né? pela duzentésima, septuagésima, É, sétima, não, o cara é décima uma vez. lenda do Oscar, né? Mas eu digo, desse tamanho que foi Mahler e Uhum, esses outros compositores, porque é outro nível, assim, parece que eles são intocáveis, sabe? Você vê o Olimpo e você vê esses sim. compositores. Então, você diria que do Olimpo, tá? Esses compositores tops mesmo, ele foi o último para entrar nesse Olimpo, assim, desses intocáveis? A questão do Olimpo é um pouco difícil, né? Vai ter gente que não vai colocar Bernstein no Olimpo, tá? Principalmente porque ele É? misturou jazz, né? Então vai ter gente que Aham. ainda hoje, em 2024, vai falar: ah, mas aquilo não era 100% música clássica. Ah, Para então essas rola isso pessoas, também. Rola isso também ah, na música clássica. você acha que não? Ah, então tem a Tem galera que quer gente ser. que, Tem o sangue puro da música clássica. eu só quero ouvir música feita por homens das cavernas. Isso Ah, sempre existiu, né? bater no E osso na o parede. É, e o. Mas colocando ele no Olimpo, eu acho que a questão da percepção do Olimpo tem muito do julgamento do tempo. Então, Certo. quando a gente fala de uma peça clássica que saiu ontem, ela não teve esse crivo do tempo, né? As opiniões É, mudam, né? Van Gogh não não maturou, seria né? colocado em Olimpo nenhum enquanto estava vivo, né? Exato. E hoje a gente coloca ele no topo do panteão da pintura, né? Então precisa desse tempo passar assim para a gente olhar com um pouquinho mais de distância e ver. Mas eu tenho para mim que vários estarão nesse Olimpo que a Legal gente ainda isso. tiver daqui a 100 anos. E um ponto muito polêmico do filme, né, que as pessoas ficaram até na dúvida de como seria retratado isso no filme, porque a gente já teve umas experiências bem esquisitas com relação a isso, é a homossexualidade do Leonard Bernstein. Como você acha que isso foi tratado no filme? Estranho, né? Mal, Mal, né? mal. Pegou mal, né? Eu acho que, com exceção do cinema focado, cinema LGBT dedicado assim, que eu vou fazer um filme LGBT, não sei o quê, ou com temáticas assim, eu acho que muitos pecam por uma falta de sensibilidade, seja de representar ou seja de como representar. Boa. A gente tem o caso de Bohemian Rhapsody, né, que o John, né, que é o que depois o Fred passa o resto da vida com ele, Ele nem mas, tem né, fala. Eles só ficam de mãos coitado. dadas. E que é quase o Tommy, né, porque o Tommy quase não tem fala. É, cuidado com O spoiler. tá nos livros já. Não é spoiler, tá, gente? Porque a história do cara aconteceu. Então, assim, É. nada é spoiler. Então, é a história real, assim, do que rolou na Uhum, vida dessa pessoa, não é uma ficção. Então, não é é. spoiler. E assim, a primeira questão é a postura da Felícia. Eu acho que todo Tá. ponto que trata disso, né? Bom, no começo já mostra ele com pelado, né? Já abre assim o filme e ele tá pelado com outro cara na cama. Depois ele conhece a Felícia e todo aquele negócio de amor, não sei o que, não sei o que. E aos poucos ela vai ficando meio desconfiada. É a sensação que eu tenho, que ela vai ficando desconfiada. Ela vai fechar na cara ao longo do filme, É, né? Vai fechar na é, cara. e para mim me deu a impressão, se eu não soubesse a história, que isso era segredo e que ela foi descobrindo, que ela foi. Mas não era. Eu até separei aqui, Mostra pra e gente. depois vocês podem dar uma pesquisada depois, que é uma carta que ela escreveu para ele entre o final de 50 e o começo de 52. Tá? A Então, o Felicia momento que ele escreveu pra está. ele. A Felicia, é. Ah, legal. Se eu der uma gaguejada, ignore que eu estou traduzindo meio simultaneamente. Bora, manda. Mas ela escreve para ele, né? Estavam lá no comecinho do relacionamento, né? Ela escreve: primeiro, nós não estamos condenados a uma sentença
perpétua, né? Uma prisão perpétua. Nada nessa vida é irrevogável, nem mesmo Uhum. o casamento, apesar de que eu achava isso. Segundo, você é um homossexual e pode nunca mudar. Você não admite a possibilidade de uma vida dupla, mas se sua paz de espírito, sua saúde, seu sistema nervoso inteiro depende de um padrão sexual específico, o que você pode fazer? Terceiro, eu estou disposta a aceitar você como você é, sem ser um mártir ou me sacrificar no altar LB, Leonard Bernstein, né? Uhum. Entre parênteses, acontece que eu te amo muito e isso pode ser uma doença, mas e se é, que cura melhor? Pode ser difícil agora, mas não além do status quo que existe agora. No momento, você não é você mesmo e isso produz barreiras dolorosas e tensões em nós dois. Vamos tentar e ver o que acontece se você estiver livre para fazer como preferir, mas sem culpa e confissões, por favor. Ou seja, é uma carta. Eu, Nossa, que legal. eu acho muito bacana essa carta porque ela é muito sóbria, né? Aham. Ela não tá assim chorando de amores e aquela coisa Não. assim. Ela é racional. Ela já começa, né, com quase o que seja eterno enquanto dure, Sim, né? total. Isso é uma postura racional que ela tem e de autorizar isso. Eu acho que no filme não fica claro que já nessa época ela sabia muito bem Não fica. que e ela não fala você é bissexual. Ela fala você é homossexual, né? Sim. O que não significa que era um casamento de fachada. Eles realmente não existe uma fonte que diga que eles não se gostavam profundamente. Era amor, né? Não era um amor baseado no carnal, mas era um amor, né? E eu vi no filme, você falou essa coisa da casamento de fachada, e em alguns momentos faz parecer que era. É, Se você não sabe, agora com essa carta foi muito esclarecedor, porque, gente, você está trazendo um ponto da história real, né? Não é uhum, no filme isso, é uma coisa de verdade. E o filme, ele brinca muito com essas nuances. No começo, quando ele se conhece, você já sabe que ele é homossexual pelo início. Ali sim. você já vê ele com outro cara. Não era amigo, podia ser uma Talvez amizade colorida, colorida. muito colorida, uma amizade extremamente arco-íris. Mas quando eles se conhecem, a gente vê que foi um encontro de energias. As energias deles bateram muito. Ela, super atriz, aquela coisa, Broadway, lá, lá, lá. E ele na música. Então, assim, dois artistas se conheceram, dois artistas no auge, né, da explosão das suas criatividades e do talento e tal. Então, teve essa troca de energia, eles se gostaram, e isso fez com que eles tivessem uma família. Né? Vale Sim, mencionar que aqui a gente acompanha que eles tiveram 3 filhos. Essa energia também é possível você construir uma família sim. disso. Não é apenas carnal, né? Não é aquela coisa de É, precisa ser sexual. Não, o amor também constrói uma família. Tanto que as pessoas podem adotar, não precisam necessariamente ter a questão sexual. sim. E não só, e não todo relacionamento onde um é gay é de fachada, né? Eles tinham Exato, exato. amor. E E isso uma coisa bastou. moderna para a época. Se você Sim, parar a pensar hoje, estamos falando disso hoje, quebrando o tabu disso hoje. Imagina naquela época. Como ela era uma mulher muito moderna, ditando tendências, igual você falou. Não só sim. moda, mas quebrando esses tabus. Mas Uhum. ela vinha do teatro, conhece vários atores homossexuais, dançarinos. Então, era um meio onde as pessoas se reuniam porque não poderiam ir trabalhar em outros lugares. Ninguém aceitava. Outro ponto que esse me frustrou um bocado Fala. Ah. é a questão da representação do Tommy. O Tommy, que era o Tommy parceiro dele, né? é, e que ele aparece, primeiro eles conversam rapidamente numa festa, e do mesmo jeito que ele vem, ele vai. É. Ah, não mostra que o relacionamento dos dois era amor, né? Todas as fontes colocam. Foi um dos grandes amores da vida do Bernstein. Durou 7 anos, até que em 76, a Felicia libera o Bernstein do casamento para viver com ele e eles vão morar juntos até o ano seguinte. E aí Tá. ele rompe não por briga, né? Mas porque a Felicia é diagnosticada com câncer sério Nossa, que a gente e vê no filme também, isso tem no filme. é,
e o Bernstein volta para cuidar da Felicia. Tenho muita impressão que o Tommy é retratado como uma figura bonitinha. Não, ele era inteligente, ele era assistente musical do Bernstein, viajou nas turnês, porque ele fazia show por todo mundo, né? Concerto por todo Uhum. mundo. Viajou com o Bernstein para toda parte, mas essa questão toda e depois aquela cena que para mim da Masterclass é bizarra para mim. E Aquela depois cena mais pro final, só pra eu é, localizar. Que ele tá ensinando aquele jovem garotinho é lá. e que depois vai pra Ah, balada com depois ele. ele É quase no final, praticamente a reta É, final do filme. não é das últimas coisas. Eu não sei a que veio aquela É, cena, mas não para mim só precisava. reforçou a imagem de tratar a homossexualidade como uma perversão. Ainda mais essa Co- questão do poder, né? De um cara mais velho, Sim, vai se pegar ele um ficou com o novinho. aluno, se ele ficou com o aluno, eu não sei. Mas ele teve É, relacionamentos sérios, não era só isso. O Tommy era uma pessoa muito inteligente, muito capaz, muito estudada. Ignora completamente, né? Ele também teve relações com outras pessoas da música, não sei o que, que tiveram menos relevância, eu acho mas que o filme acabou caindo nesse estereótipo, né, da homossexualidade no cinema, que ainda é usado até hoje. Se não sim. tem alguém da produção que saiba do que tá falando, né? Porque Um sempre filme que direcionado a LGBT, né? quando é direcionado, você vê que tem um cuidado maior para entender, né, como essa questão da relação, porque é sempre retratado de uma forma muito promíscua, como se Sim. só fosse. Tem promiscuidade? Tem, assim como tem relação heterossexual e todo tipo de relação, mas sempre tem essa coisa, né? No Bohemian Rhapsody também tem. É. Eu acho que Com uma. com a Mary é de boa, é uma relação normal. É. Agora Ai, com o com ela, John, tudo que passou bonitinho. até o final da vida dele, é um negócio assim, tipo, ah, meu Deus, eu vou te beijar. Ai, será que. Sim, Blá, 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 blá. extremamente E. sexualizado por um lado ruim, né? Não é É, natural. Não é natural. Gente, né? não é natural. Não é Gente, assim. se nos anos 40, 50 e depois nos anos 70, 80, durante toda a vida do Burns, né, as pessoas tiveram que lidar com isso num período de humanidade muito mais conservadora, por que que hoje, Aham. em 2024, a gente não pode encarar o fato de que também tinha amor? Não era só aquela Claro, sede, gente. água na boca, não era água na boca só. Os roteiristas têm muita dificuldade em ainda lidar com esse assunto. Claro, roteiristas, existem exceções, existem, Sim, mas a grande maioria não consegue lidar com esse aspecto da homossexualidade, principalmente da homossexualidade em outras décadas e quando envolve pessoas famosas. É um medo de colocar a homossexualidade como um vilão da história, que uhum, aquilo vai denegrir a imagem do artista. Gente, se fez parte da história do cara, e transformou ele no ícone que ele é, por que não colocar? De repente, a experiência que faz com que a música desse cara seja tão legal faça parte disso. Você falou agora do Bohemian Rhapsody, só pra gente encerrar essa parte. E Bohemian Rhapsody, ele é um filme que eu não curto muito. Eu acho que ele tem a também não. devida importância para o cinema, porque ele trouxe essa questão da cinebiografia de um jeito mais interessante, mais grandioso, porque antes nós tínhamos muito isso de músicos, cinebiografias. Tem uma da Tina Turner que é muito legal. Bohemian Uhum, Rhapsody foi responsável por trazer o espetáculo para as telas. Então as pessoas cantam, viram um evento. E depois disso, nós tivemos várias cinebiografias de figuras polêmicas, né, muito talentosas. Tivemos do Elton John, que inclusive dessas que saíram, a do Elton muito John para mim é a boa. É. melhor. É maravilhosa do Elton John. Se vocês ainda não assistiram, assistam Rocketman. Uhum, Incrível, é incrível. impecável, é impecável. Ele pega tudo que não deu certo em Bohemian Rhapsody, que é praticamente o filme inteiro, e faz muito bem feito em Rocketman. Sensacional. E tivemos depois da Whitney Houston, vamos ter do Michael Jackson, vai sair do Bob Marley, vai ter da Amy House, que saiu o trailer recentemente. Então eu fico com medo. Porque Sim. imagina do Michael Jackson, como que não vai ser? A É. família deve estar assim com uma tesoura, cortando tudo. De alguma forma vai alterar ou riscar um pouquinho a imortalidade desse ídolo. Eu acho que Bohemian Rhapsody ele foi importante para trazer esses filmes assim, né? Na época parecia ser tão legal. Hoje eu tava vendo Uhum. um vídeo do ator fazendo Fred Mercury. Eu falei, gente, que coisa horrível. Como ficou mal feito. Não É, só ficou focaram em bom. botar ele dentro tudo, né? E ele sempre esparafatoso, até nos É, momentos onde não tinha ninguém olhando. E é o que eu sempre falo, ninguém é assim o tempo aquela frase. inteiro. Eu Ninguém tava é. justamente pensando nisso.
Então ele tá sempre, ele no banheiro, usando o banheiro, ele tá, eu sou uma diva. Gente, não, ele não era assim o tempo inteiro, ninguém é assim o tempo inteiro. E eu gostei como isso tá evoluindo, né? Sim. Mas ainda assim, ainda tem esse ponto, eles cortam tudo, qualquer coisa que seja polêmica, que possa colocar em xeque a reputação desse artista, a família tira do roteiro. E de Bohemian Rhapsody eu acho que sofre do mesmo mal, de não ter Sofre a muito. coragem de falar, não, era isso mesmo em relação à sexualidade. Ah, Bater no e quando peito ele e veio pro falar que é. Brasil, que tem aquela foto dele com um monte de homem, que ele Sim. quis organizar, né, uma festa com vários homens. Gente, coloca isso no filme. Poxa, É, para. Bom, André, agora nós, né, falamos aí do filme, achei maravilhoso. De 0 a 5, que nota que você dá para Maestro? para mim é 3,5, porque eu Hum, conheço bem a biografia e eu sinto falta desses pontos. Mas se eu não conhecesse, provavelmente seria 4 ou 4,5. boa. Eu acho que faz sentido por que eu dou 4 para esse filme. Porque eu não conheço bem superficial, coisas que eu conversei com você e outras pessoas que conhecem, já vi vídeos, mas eu gostei demais, me surpreendeu. E eu tava com preguiça de ver esse filme. Nossa, eu tava. Nossa, mas olha, esse daqui me surpreendeu. Que filme, gente. É assim, mesmo que você não É, conheça, igual que é o meu caso, você vai gostar do filme. É um filmaço, as atuações muito boas. sim. Gente, o que é a Carey Mulligan nesse filme, André? O que essa mulher fez? Não, com certeza. E eu acho que até ela acaba ofuscando mais ainda pelo jeito que ela é, o Uhum. Bradley como ator, do que. André, eu vou ser polêmico. Eu tenho um pouquinho de preguiça do Bradley Cooper. Cara, gente, não me cancelem, mas é que assim, o cara é muito talentoso, não tenho o que falar, ele é bonito, ele tem uma presença incrível em cena. Mas eu acho que o Bradley Cooper ele tá indo por um caminho que eu acho nebuloso, ele tem que tomar cuidado. Bradley Cooper, se você estiver assistindo isso, André, depois você Ó, coloca a legenda em cuidado. inglês aqui. Coloca a legenda em inglês pra ele. Se você estiver assistindo isso, cuidado, porque If you're watching é, this, take care. as pessoas quando chegam nesse ponto de querer levar todas as premiações pra casa, acaba caindo num sistema que assim, ninguém mais vai ver seu filme. Vai chegar uma hora que você está indo para um nicho tão restrito, que é aquele nicho de premiação, aqueles filmes que são a cara do Oscar, porque você está tão desesperado para ganhar Oscar de produtor, de diretor, de ator, de roteirista. Ele está concorrendo em tudo. Que eu acho que ele pode ir por um caminho onde as pessoas não vão assistir mais, porque vai ser tão nichado, tão fechado. Tem cenas que ele engrandece porque ele tá com essa ideia de ganhar o Oscar. E aí você vê a Carey Mulligan, que é uma atriz extraordinária, ela fez Bela Vingança, que se vocês ainda não viram Bela Vingança, fica a recomendação. André, inclusive você também, que ainda não assistiu Bela Eu Vingança, a gente já preciso. falou sobre ele, assista. A gente pode até fazer uma outra terapia compartilhada falando de Bela Vingança. Ela é maravilhosa. É tão natural que o caso dela parece que você está acompanhando um documentário. Parece que Uhum. alguém filmou essa personagem, a trajetória dela, e ela ofusca o Bradley Cooper. Quando os dois Sim, estão juntos, meu, você não olha pro Bradley Cooper. Desculpa os olhos azuis dele, mas a Carey Mulligan destrói tudo isso. eu acho que. Eu concordo muito. Eu acho que ela tá bem forte pro Oscar. Esse filme tá concorrendo em 7 categorias. Eu tenho um pouco de receio de ele acabar sendo aquele filme que é indicado a um monte de coisa e não ganha nada. Cough Eu Cough tenho. Tar. Não, mas todo ano tem um que. Todo ano tem um É, esculhambadinho, né? coitado. E Ah, o eu do acho que Spielberg tem. também. Os Fablemans, né? Ah, que dó. Melhor filme, acho que sem chance. Acho que é de Oppenheimer esse ano É e. Oppenheimer. Ah, eu queria tanto Barbie, André. Me julguem. Queria muito Barbie, porque eu acho que isso ia quebrar. Mas enfim, vamos falar disso no outro vídeo, mas Tá. E tá a eu Barbie ficaria, neles. eu ficaria feliz se fosse Barbie também, mas eu acho que esse é de Oppenheimer. E eu gostei mais de Vai ser Oppenheimer do que Oppenheimer. de Barbie, desculpa, gente. É, melhor Não filme, por eu acho que muito, tá? Maestro não leva. Maestro não leva Melhor melhor filme não. filme. Ator Melhor não. ator. Não, Bradley Cooper não leva, né? Não. não, porque tem o Killian. E Tem o agora Killian. tá subindo o Paul Giamatti, mas eu acho que seria muito esquisito se o Bradley Cooper ganhasse. Meu voto seria do Killian. Ele não leva. Eu acho que o Bradley Cooper. Não é o momento dele ainda. Bradley Cooper, calma. Aguenta aí. Calma, você tá muito afetado. Você tá muito afetado. Calma. Você vai ganhar. Melhor Atriz, atriz. eu acho que forte chance de ir para Lily Gladstone, mas eu votaria na Carey Mulligan e eu vejo uma possibilidade da Carey Uhum. Mulligan, mas Eu acho que a eu Emma Stone acho que leva, hein? vai.
Ui, tem Emma Stone. Emma Tem Emma Stone eu ainda Stone. não assisti, gente. Tá Emma estreando agora. Stone! Emma Stone! Gente, eu acho Tem que ela. Pobres Esqueci. Criaturas, a gente precisa ver Pobres Criaturas pra fazer um Precisa. vídeo também analisando esse filme. Eu tô muito Já vamos curioso pra ver. marcar. Tô É o muito, que eu mais tô curioso pra ver dessa lista. né? E Mas então tem essa, mas tem ela. então tá. Então sem ver a Emma Stone, eu por enquanto eu vou com a Carey Mulligan, mas posso mudar de ideia daqui a pouco. Tá. O Ah, próximo é melhor roteiro original. não, Não, né? não. O que que tem de roteiro original? Anatomia de uma Queda, Os Rejeitados, Maestro, Os Segredos de um Escândalo. Tem análise dele aqui no canal, gente. Clica aí nos cards. Vidas Passadas, eu gostei tanto. Também tem análise aqui no canal, clica nos cards. E eu só São assisti esses, mais. André. Não sou capaz de opinar. Vou fazer a nossa querida lá. Ah, então pra você vai ter que ser Maestro. É, por enquanto sim, mas eu acho. Não sei. Acho que Também não. eu acho que não, não entra o roteiro, não ganha não. Mas, né, o Oscar surpreende. Aí nós temos melhor som. Melhor som, Resistência tá concorrendo. Maestro, Missão Impossível Acerto de Contas, que não pode mais ser chamado de parte um, tá? Só Missão Impossível Acerto de Contas. Oppenheimer e A Zona de Interesse. Ah, eu acho que vai ficar entre Oppenheimer e Missão Impossível. Eu acho também, viu? Oppenheimer tem bomba explodindo, né? Uhum. Isso no cinema, tá extraordinário. Missão Impossível, o filme É, de 350 milhões de dólares de orçamento tem que ter um som impecável. Se não tiver, eu dou na cara Sim. do Tom Cruise, né? Pelo amor de Deus. Maestro, eu acho que não leva, não, nessa Eu acho parte. que tá. Mas eu também não sei avaliar tanto assim a questão do som. Entra muito num nicho muito mínimo, assim, de detalhezinho, É uma que você precisa categoria difícil, né? estar muito afinado, assim, para saber discernir. Até porque você está geralmente prestando atenção no filme, em outras coisas, né? Você tem que ser bem técnico. E é uma categoria que antes ela era dividida em outra também, não era? Que é a melhor Edição e mixagem de mixagem. som. Aí juntou tudo para som, né? Porque antes você É, até conseguia decifrar, mixagem é uma coisa e tal, mas agora é som, e eu é, acho que é Oppenheimer. é. Bom, fotografia. Achei bonita a fotografia desse filme. Tá bem forte, mas também tem Oppenheimer. Tem Oppenheimer e tem Assassinos da Lua das Flores e tem Pobres Criaturas. Tá muito difícil. Tá muito difícil de saber, gente. O E que vocês acham aí? Coloca aí nos comentários. isso pode bagunçar a vida de maestro. Pode. Eu gosto muito da parte preta e branca. Eu acho que Maestro tinha que ter ficado preto e branco até o final. Pronto, falei. Se a Netflix lançar uma versão preto e branca de Maestro, eu vou assistir de novo. Achei tão bonito, preto e branco. Me remete o artista, sabe? O filme, o Sim. artista. Ai, que filme maravilhoso. Melhor cabelo e maquiagem. Essa eu acho que tem chance. E o nariz dele, hein, André? O que você tem a dizer sobre o nariz? Bom, teve a polêmica, né? Porque Teve a encheram de polêmica. implante no nariz dele pela questão da representação judaica, né? Eu sei que logo depois que começou essa história, os filhos deram uma endossada, né? E eles fizeram um comunicado falando: olha, tudo foi consultado com a gente. Nosso pai, Aham. eles falaram alguma coisa como: nosso pai tinha um narigão adorável. Eu não sei muito opinar sobre essa questão assim, eu não tenho a vivência assim para ter sentido um pouco na pele um desconforto, talvez. Eu acho Ah, que a questão do nariz, ok, nós já tivemos representações piores de nariz no cinema, como por exemplo da Nicole Kidman em As Horas, que, gente, a atuação da Nicole Kidman tá incrível, mas o nariz, não tem nem sim, cor, é nitidamente o nariz falso. E o nariz de As Horas tá péssimo, que ela faz a Virginia Woolf. Mas eu acho que aqui entrou mais pela caracterização, porque ele vai envelhecendo, né? Ele sim. é um pouco mais novo, porque o Bradley Cooper tem 40 e poucos anos, tem 46, se eu não me engano, e o filme E ele começa vai de. ele com 25, né? É, Então a gente vê que ele tá um pouco mais jovem, então rejuvenesceram o ator, e ele foi envelhecendo, tanto que é assim que a gente tem a noção da passada de tempo do filme, o que para mim ficou quantas um pouco rugas no confuso. rosto dele. Você conta as rugas, exatamente. E a da Carey Mulligan, por outro lado, é uma maquiagem também bem complexa, porque nós temos o rejuvenescimento, que também é uma atriz que está ali na casa dos 40, e conforme ela vai envelhecendo, a gente vê que tem a maquiagem do envelhecimento e a maquiagem para disfarçar o envelhecimento, porque a gente sabe que Sim, as mulheres, muitas usam maquiagem para disfarçar algumas linhas de expressão e tá tudo bem. Então a gente vê que tem essa maquiagem que envelhece e tem a maquiagem que é para disfarçar o envelhecimento. Eu achei isso tão sensacional
E a Sim. gente percebe que tinha essa outra maquiagem disfarçando o envelhecimento quando ela fica doente. Porque aí ela não vai se maquiar. É, Então a gente vê que ela já envelheceu, que ela tá ali com as manchas na pele. Achei boa a maquiagem, viu? Me surpreendeu. sim. Poderia ter ficado uma porcaria. Sim. Então eu acho que esse tem uma chance, mas aí também entre os outros, né? Tem Tem pobres criaturas que diz que a é, maquiagem tá incrível isso, o meu. cabelo, né? Aquela questão toda. E agora tem uma outra polêmica, que é Bradley Cooper não foi indicado a melhor diretor. Você acha que ele deveria ter sido indicado em direção? Nós tivemos a Justine Trier, Anatomia de uma Queda, Martin Scorsese, Lua das Flores, Nolan, Yorgos Lanthimos, por Pobres Criaturas, e Jonathan Glazer, A Zona de Interesse. Então me falta esses, assim, para É, dizer, mas eu acho que estava forte. Até a Greta Gerwig ficou fora, também ficou de né? fora, né? Então eu acho que estava uma categoria apertada, assim, Tava para ele apertada. É. conseguir entrar. Se E fosse 10 diretores, sim, ele ele entraria. estaria dentro. Ele e a Greta Provavelmente Gerwig, sim. por exemplo, estariam. Mas ainda assim, pelo menos Barbie entrou, né, de melhor filme, porque, Sim, gente, em outras épocas, não não teria entraria. nada. Nada. Barbie seria completamente esquecido. Poderia entrar na canção ali, porque as músicas são ótimas, não tem como você negar. Mas melhor filme, nunca que Barbie, em outro momento da academia, iria concorrer. Se Maestro, por acaso, vencer o Oscar de melhor filme, vai pro Bradley Cooper, porque ele é o produtor. Sim. Se vencer de roteiro, vai pra ele. Se ele vencer de ator, vai pra ele. Então, assim, ele tem três É, chances de ganhar o Oscar. na Tá o próxima a suficiente, tá gente vê ótimo. a questão do diretor aí. Então, gente, esse é Maestro. André, você recomenda Maestro pra todo mundo? Eu recomendo. Eu também recomendo Maestro pra todo mundo. Se vocês não viram, por favor, assistam na Netflix. Filmaço. Quero agradecer ao André por ter participado dessa experiência compartilhada, né? Dessa terapia compartilhada. Foi bem divertido gravar com você. E muito obrigado Obrigado. pela paciência, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Deixa aí seu abraço pro povo. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, o público, por me receber aí. Querendo é só chamar de volta, só colocar Beetlejuice 3 vezes aí nos comentários que eu Ah! volto aqui. Coloca, não, você vai aparecer. Vamos convidar o André para mais temas, gente. Coloca aqui agora sugestões de outros temas que vocês querem ver nessa terapia compartilhada, que é um quadro que eu estou bem ansioso para que ele dê certo. Eu gostei de gravar esse primeiro com o André e vamos trazer outros convidados. Coloquem sugestões de convidados também. Se vocês também quiserem participar, coloca aqui e vamos deixar a nossa terapia em dia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante para que o canal cresça ainda mais. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com um amiguinho de vocês que também gosta de premiações, que gosta de maestro, que gosta de música. Compartilhe com os amigos também que são fãs de música clássica, assim como o André. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até agora. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.